Vida e Saúde de volta, daqui a pouquinho tem Claramente, Dr. César. Antes, eu vou oferecer aqui essa revista Fique Leve para o nosso amigo telespectador, porque a revista Fique Leve é um presente para você. A gente preparou com muito carinho e é aquele momento que a gente pode ler, que a gente pode pesquisar, que a gente pode tirar uma dúvida do que foi até falado aqui. Exato. E que fica assim, às vezes, cutucando ali a nossa mente, né? Ah, quero saber mais, quero conhecer mais. E é interessante realmente isso aí. E a leitura, ela tem, a boa leitura, né, de um conteúdo bom, ela amplia os horizontes. Eu vi uma imagem interessante de assim, uma pessoa, tinha um muro, aí uma pilha de livros pequenininhas, e a pessoa em cima dessa pilha só olhava o muro. A outra com a pilha maior de livros, ou seja, leu mais, já conseguia ver um pouquinho depois do muro. E a outra com a pilha mais alta, via muito depois do muro. Então, esse é um texto que você tem, recebe de graça. Olha, gostei. Vai ampliar a sua visão da vida, né? Com certeza, então não demora não, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e a revista Fique Leve chega pra você sem custo nenhum, sem surpresa. Peça a sua e a gente vai ficar feliz em mandar pra você. Obrigada, Dr. César, por essa reflexão tão curtinha, mas realmente significativa. Isso. Agora a gente acompanhou claramente, você vai descobrir como é que o delírio acontece na mente. Será que ele atrapalha a nossa vida assim? Olá, vamos hoje pensar sobre delírio. O que é delírio? Em que circunstâncias ele acontece, ocorre na mente de uma pessoa? Psicose é o nome científico para loucura. Na mente da pessoa com psicose, existe o que chamamos de delírio, que vem do latim delirare, que significa fora do sulco. Sendo o sulco aquilo, aqui nesse sentido de delírio, aquilo que é feito quando se usa o arado no campo. Quando a pessoa delira, ela está fora do sulco, ou seja, fora do curso normal do pensar considerado equilibrado. Quando nós psiquiatras atendemos uma pessoa, avaliamos, entre outras coisas, como funciona a cognição ou o pensamento dessa pessoa. Daí analisamos o ritmo do pensamento, acelerado ou lento, a forma do pensamento, estruturado ou desestruturada, e o conteúdo, realista ou imaginário. Delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. É uma convicção pessoal, privativa, uma mudança na consciência global da realidade. A existência do delírio indica que a formatação do pensamento seguiu rumos incompatíveis com as regras psicológicas comuns, havendo então um juízo errado, uma avaliação errada devido a uma causa doentia. Os delírios se caracterizam por serem inabaláveis, irredutíveis, com certeza subjetiva extraordinária, fora do normal, impermeabilidade diante de argumentações lógicas e da experiência, ou seja, você tenta falar com a pessoa que ela está tendo um pensamento distorcido, errado, aquilo bate e volta, não entra, é impermeável. Também o delírio tem uma inverdade do conteúdo e não influenciados pela vontade da pessoa. Doenças mentais graves como a esquizofrenia, episódio grave da doença bipolar ou outras psicoses produzem delírio. Karl Jaspers, psiquiatra alemão, ele dividiu as ideias delirantes em primárias e secundárias. As primárias são incompreensíveis psicologicamente e doentias na sua estrutura, surgem do nada e indicam uma doença mental de natureza paranoide. Já as secundárias são psicologicamente compreensíveis, surgem de vivências, afetos ou derivam de outros sintomas, mantendo as características doentias. Existem vários tipos de delírios, como o delírio de autorreferente, que é ligado ao fato de tudo o que acontece à volta do indivíduo, ele acha que tem que ver com ele e que crê que as pessoas na rua estão observando e falando dele. Outros delírios são delírios de grandeza, no qual a pessoa se sente o ser mais poderoso, um comandante das Forças Armadas, um deus. Outro delírio conhecido, bem conhecido aliás, é o delírio de perseguição. São comuns em doentes mentais que acreditam estar sendo perseguidos pela polícia, por vizinhos, pelo serviço secreto, pelo chefe no trabalho.
Outro delírio é o místico, que são os de conteúdo religioso, no qual a pessoa acredita ser capaz de fazer milagres ou é um profeta com poderes de cura. Exemplos de delírios numa pessoa com algum transtorno mental podem ser, por exemplo, quando ela pensa assim, tem alguém que está colocando veneno na minha comida, e lá na rua tem muitos carros com bandidos para me perseguir e matar. Eu sei que o presidente da República está por detrás de tudo isso, assim como os parentes meus que moram longe. Outro exemplo é quando a pessoa diz assim, aquela flor no jarro está curvada e murcha porque a minha vida não vale nada. As forças do mal curvaram aquela flor e eles estão ali para me curvarem também. Estão dentro do armário me vigiando. Isso é delírio. Deixa-me explicar como surgem os delírios. Um bebê já nasce com um mundo mental diferente de outros. O jeito de pegar no seio ou não pegar da mãe, os tipos de choro, a intensidade da agitação, irritabilidade ou serenidade, a presença ou ausência de sorrisos. Hereditariamente, o ser humano traz para a vida uma bagagem de saúde ou não traz essa bagagem. O que cada criança fará com esta bagagem mental herdada é que faz a diferença no confronto com o mundo externo sobre como será desenvolvida a mente dela. Mesmo gêmeos idênticos reagem de forma diferente devido à característica pessoal. Para lidar com desafios do mundo externo, algumas irão mudar, enquanto outras irão fugir para dentro de si. Quando nos defrontamos com uma dor, com algo que nos desagrada, podemos sair de perto porque longe do estímulo desaparece a dor. Mas se é impossível abandonar geograficamente o local, ou quando levamos dentro de nós mesmos a situação de perigo ou dor, temos que recorrer a alguma outra estratégia diante do sofrimento. Podemos nos retirar um tanto, muito ou pouco, da realidade para preservar nossa permanência na mesma realidade e sobreviver ali naquele ambiente do qual não podemos fugir. Um bebê ou uma criança em sofrimento emocional na sua relação familiar não pode dizer, eu vou embora dessa casa e vou assumir a minha vida sozinho. Não pode falar isso. Então, ela resolve, naquele sofrimento ali, adotando uma reação mental, construtiva ou não. E pode vir a ter um prejuízo mental grave ou não. Portanto, a nossa percepção da existência, além de com que vemos o mundo exterior e o interior, pode estar machucada, fora de foco, distorcida, por causa do tipo de defesa que usamos para aguentar a dor e tentar vencê-la. Uma pessoa pode tentar cortar a experiência da dor emocional tentando controlar o incontrolável, ou fingir que não existe o problema, a gente chama isso de negação, ou julgar-se senhor da situação enquanto não tem controle nenhum, ou torcer a percepção da realidade, até que a explosão da verdade surja, até que a doença apareça. A outra opção, sem ser fugir, é enfrentar, aguentar um tanto a dor, não anestesiá-la com uma substância, álcool, outras drogas, ou com atitudes, sexo, compra, viagens. Enfim, uma solução boa no enfrentamento de dores emocionais tem que ver com examinar a situação objetivamente e procurar soluções construtivas baseadas na realidade. Para isso, temos que usar o pensamento. E ele precisará estar com o ritmo, a forma, o conteúdo saudáveis, coerentes, verdadeiros, flexíveis para absorver novas verdades e percepções realistas que possam surgir. A maneira como desenvolvemos nossa própria forma de pensar tem que ver com um conjunto de coisas, desde as influências herdadas dos pais, passando pelas informações que adquirimos na vida familiar, nos meios de comunicação, na influência cultural do tipo de sociedade onde vivemos, dos estudos que adquirimos e também através das experiências e da maneira como passamos por elas. Diante da mesma dor e do mesmo desafio, umas pessoas dizem, vamos adiante, enquanto que outras pessoas dizem, não vai dar certo. A verdade
é que não conseguimos lidar com todas as emoções dolorosas de maneira realista, enfrentando-as sem nenhuma defesa, sem dar nenhuma fugidinha da realidade. Nesse sentido, todos somos um tanto delirantes, porque às vezes sujeitamos nosso pensamento diante da dor através da renúncia do pensar consciente. Se você lida com uma pessoa com delírios importantes, leve a um psiquiatra, um médico psiquiatra para tratamento adequado. Vou ficar por aqui hoje, vamos voltar nesse assunto sobre delírio já já. Aguarde, paz, luz e pensamento sadio. Obrigada, doutor César. A gente está chegando aqui ao momento de fazer a nossa salada, a nossa receita do dia, mas a gente faz um rápido intervalo. Se prepara, pega aí o seu caderninho de receitas ou aumenta o som da TV, porque a gente vai fazer logo depois do intervalo com a Rafa Rocha essa salada proteica.